Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos vereadores e vereadoras da cidade de Guaíra. Boa noite aos guairenses aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Guaíra, os internautas. Eu sou o Pedro Cirineu, me inscrevi aqui para falar sobre a questão do aquífero Guarani, da demarcação das áreas indígenas no Brasil. Mas antes de iniciar a fala, senhora presidente, eu quero fazer um agradecimento especial aos servidores públicos dessa casa. E, através de vocês, eu quero estender um parabéns a todos os servidores públicos do país que têm sofrido um ataque duro do governo nos últimos anos. Parabéns a todos. Eu digo a vocês o seguinte: resistam e não desistam do Brasil. Para falar da questão da demarcação, eu acho que nós temos que começar uma investigação séria nas ONGs internacionais e nacionais que agem dentro do nosso território brasileiro. Se a gente fizer uma CPI séria, profunda, com verdades, para investigar as atividades ilegais e ilegais que existem das ONGs internacionais no nosso território, nós vamos chegar à fonte de financiamento, da onde sai o dinheiro que financia, e eu tenho certeza que chegaremos ao governo norte-americano, o governo dos Estados Unidos. Uma CPI séria, não com esse parlamento que aí está, porque esses deputados federais de hoje não me representam, e eu tenho certeza absoluta que não representa a maioria do povo brasileiro. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos na nossa cidade um cidadão americano dando indicação, palpite, influenciando nas decisões da FUNAI na questão da reserva daqui de Guaíra e Terra Roxa. Eu digo aos senhores o seguinte: os Estados Unidos não têm moral para vir no Brasil e dizer como nós devemos ou não devemos tratar nossos índios. Essa é a verdade. A frase índio bom, índio morto nasceu no território americano. Agora veja a frase que nasceu no território brasileiro: morrer se preciso for, matar nunca. Esse era o ensinamento do grande Marechal Cândido Rondon aos seus comandados. O antropólogo Eduardo Luz fez uma denúncia grave, ex-consultor da FUNAI. A FUNAI e os antropólogos brasileiros estão contaminados há mais de 40 anos, sendo influenciados pela geopolítica americana no nosso país. Vocês vão ver ali na frente a gravidade que é esse assunto. A reserva Raposa do Sol começou os estudos no governo Fernando Henrique Cardoso e consolidou a demarcação em 2005 no governo Lula. Está localizado no estado de Roraima. 224 mil quilômetros quadrados tem o estado de Roraima. 450 mil habitantes, entre eles 46.106 indígenas. No entanto, os 46.106 indígenas ocupam 32 reservas com 110 mil quilômetros quadrados. Maior, para vocês terem uma ideia, maior que Portugal, maior que a Áustria e quase o tamanho da Inglaterra, vereador Serginho. Com acesso ao mar, sem segurança nenhuma. A quem interessa uma reserva com essa dimensão de tamanho, longe do grande centro, sem segurança, com arco e flecha? Que segurança isso representa para o nosso país? Minha posição é a seguinte: quem assinou esses documentos, que interesse que está por trás, que os antropólogos decidam o tamanho de uma área dessa, vereador Oswaldino. Maior que Portugal, maior que a Áustria e quase do tamanho da Inglaterra, com mais 10 mil quilômetros, mais 20 mil quilômetros quadrados, se atinge o tamanho da Inglaterra. Só no estado de Roraima. A reserva Presidente Roosevelt, já marcada em 1973, já com a geopolítica dos antropólogos influenciados pela geopolítica americana, tem 27 mil quilômetros quadrados, está no estado de Roraima, 2 mil indígenas. Essa reserva está em cima da maior mina de diamante do mundo, capaz de produzir 1 tonelada de quilates de diamante por ano. Só no período da reserva, o Rio Madeira é capaz de produzir 1 tonelada de ouro ao ano. A quem interessa
tamanha riqueza com os índios, com arco e flecha para preservar isso. Isso é colocar a própria vida dos índios em risco. Não estão aqui para proteger os índios, vereadora Elza, esses movimentos internacionais. Estão aqui para roubá-los, roubar a gente junto, né? As empresas que atuam ilegalmente dentro da reserva Roosevelt querem levar para 19 toneladas de quilates de diamante ao ano. 19 toneladas. A Polícia Federal só consegue apreender 5% do contrabando de diamante que sai da reserva Roosevelt. Guaíra velha de guerra. Se eu falei das riquezas de diamante e ouro até agora, eu quero falar da maior de todas elas. O Brasil é o maior depósito de água potável do planeta. Todo mundo sabe disso. No Brasil, nós temos os 2 aquíferos de água, depósitos de água subterrânea do planeta, os maiores. Nós temos o Alter do Chão, no norte do Brasil, com acesso através da reserva Raposo do Sol, com 86 mil quilômetros cúbicos de água potável. Aí nós temos o aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos de água potável. Os 2 aquíferos que abastecem a humanidade por 1.500 anos. Se nós quisermos imaginar a geopolítica americana, nós temos que enxergar o valor dessa água daqui a 200 anos, no mínimo. O aquífero Guarani está na área de 1.200.000 quilômetros quadrados. 840 mil quilômetros só no território brasileiro. Se privatizar, e o Michel Temer está falando em privatizar isso, não é de hoje, eu já falei isso durante a campanha municipal. Se privatizar o aquífero Guarani, as demarcações em todas essas áreas serão demarcadas. Tenha índio ou não tenha índio. Se não tiver índio, eles vão trazer índio e vão colocar em cima. Não adianta nada o deputado federal vir aqui bater nas nossas costas, receber nosso prefeito em Brasília e falar: olha, gente, eu sou contra a demarcação. Mas na hora de votar contra o país, ele vota contra o país. Vai lá e vota a favor da venda do petróleo brasileiro a $1,50 o barril, quando o preço é 50. Esse camarada, na hora que chegar a hora de votar, a venda ou não do aquífero Guarani, ele vai votar na venda do aquífero Guarani. Nós temos que entender que para nós tentar evitar essa demarcação, nós temos que evitar os estudos, questionar os antropólogos. Baseado em quê? Que marcaram tantas reservas em cima de tantas riquezas. Não tem reserva brasileira, o tempo é curto, não consegui fazer um trabalho para trazer mais, mas tem os Yanomamis, tem várias reservas, tudo em cima de mina de ouro. Aqui no nosso caso é terra agricultável, que os Estados Unidos também têm interesse em derrubar o preço da produção brasileira para elevar o preço e eles ganhar mais dinheiro. E tem um interesse fundamental, que é explorar a água do aquífero Guarani no futuro. Quanto que vai valer a água daqui a 200 anos? Ou 50? Quando é que vai faltar água? No entanto, nós estamos com essa situação. Se nós quisermos fazer alguma coisa, como guairenses e os Terra Roxas, agora o município de Terra Roxa está somando conosco nessa caminhada, e eu coloco também à disposição de vocês, se nós quisermos, nós temos que chamar os antropólogos que estão fazendo esses estudos, questioná-los. Baseado em quê? Onde está o fundamento? Tamanha área. E como que estão trazendo, movimentando esse pessoal? Os índios têm que colocar uma coisa também na cabeça. Essas pessoas não são amigos deles, não querem o bem deles, vão usá-los, vão descartá-los na hora que não precisar mais. E o Brasil vai ficar ainda com o problema dos índios para resolver no futuro e vamos perder as riquezas que nós temos hoje. Eu espero que eu tenha colaborado um pouco nessa questão, vereadora Elza, e agradeço a oportunidade, que é um assunto bastante delicado e a gente teria que fazer um debate um pouquinho mais profundo. Mas me coloco à disposição para a gente conversar no futuro, se precisar. Beleza? Boa noite a todos, muito obrigado. Viva o Brasil, que Deus nos abençoe. Amém.